como você enxerga as decisões tomadas por Benjamin Netanyahu? É um governo muito controverso, né, alvo de polêmicas, críticas tanto dentro quanto fora de Israel. Eu queria que você comentasse qual é o impacto dessas decisões, o modo como os judeus são vistos. Ele não ajuda a gente, né? Toda vez que eu encontro com os meus amigos e o Netanyahu fala alguma coisa ou faz alguma coisa, a gente, em tom de brincadeira, chorando e sorrindo, a gente fala assim, gente, o Netanyahu não está ajudando a gente aqui na diáspora. Ele não está colaborando, gente, porque assim, ele faz alguma coisa lá, me acusam de ser isso, entendeu? O Netanyahu tem processos sérios com a justiça, ele fez... De corrupção. Ele fez vários acordos para não sair do governo. Existem brigas internas em Israel, como existe em qualquer país também, mas enfim, de questões de lugares no parlamento, né? Quantos de tal partido, quantos de tal partido. Existem manifestações, e aí isso as pessoas às vezes não lembram. Até o dia 6 de outubro, todos os sábados, havia manifestação contra o Netanyahu numa das principais praças de Israel. Todos os sábados. Eu tinha vários amigos ali documentando para que ele saísse, porque vira uma coisa, tá lá há tantos anos, chega, né? Contra o que ele estava fazendo em Gaza, o tamanho do desastre, o tamanho do horror que ele estava colocando. Então havia manifestação, aliás, antes de Gaza, né? Desculpa. O que ele estava fazendo, manifestação para sair. Veio o 7 de outubro. Logo imediatamente, o país não vai ser o mesmo, né? Embora a relação de Israel e o raciocínio das pessoas lá, dos israelenses, é muito diferente do nosso, né? Não dá pra gente comparar quem vive lá e quem vive aqui. Mas muito bem. E aí se esperava uma resposta, obviamente, de Israel à altura. Talvez se não fosse Netanyahu, eu não sei o que seria do Hamas, enfim, teria uma vitória, eu não sei de dizer. Mas agora eu acho que todo tipo de manifestação que ele está, principalmente as ações militares, elas complicam a vida de todo mundo. Complicam a vida. A gente fala, né, brinca assim, me ajuda a te ajudar, né? Ele não está ajudando. Com essa... A gente não tem os números, eu não confio nos números do Hamas, da morte de civis, não confio, absolutamente. A gente sabe que são muitos, óbvio, mas eu não confio nos números dele, do Hamas, do movimento, mas a posição do Netanyahu é complicadíssima. Como existem teorias de que a segurança israelense obviamente falhou no 7 de outubro, como é que se entra numa festa, se Israel tem a maior força de segurança, um exército preparadíssimo, as pessoas entraram no kibbutz ali, na festa, como se nada tivesse acontecido. Como é que isso se permitiu? Se fosse um outro líder político, talvez teria que pedir demissão no dia seguinte, acabou. Olha o que você permitiu ser feito no seu país, certo? Então você tem essas questões gravíssimas. Agora eu não sei, Rodolfo, agora nesse exato momento, a gente está gravando agora, começo de abril de 2025, cada vez que eu vejo uma entrevista, cada vez que eu vejo, eu falo, gente, para onde a gente vai? Porque ao mesmo tempo, a gente ainda tem reféns. Sim. Como israelenses ali, e como é que você lida com essa questão? Né? Então, assim, às vezes as famílias estão muito revoltadas, porque falam assim, ele já conseguiria, através de outras negociações, há meses ter libertado esses reféns. E a culpa é dele por não ter conseguido a liberdade dos reféns ainda. Muita gente acha isso. Mas há pontos positivos também no governo dele, nos últimos tempos, teve um discurso que ele fez, eu acho que no Congresso americano, há uns meses, que ele até citou um trecho da Bíblia, e aí eu vi aquilo pelo lado judaico mesmo, não pelo lado... Quando eu falo israelense, a gente está falando de nacionalidade. Você lembra desse É interessante discurso? Que muitas pessoas criticaram isso, mas mostram um total desconhecimento do que são judeus, né? Exatamente. Da religião. E aí quando ele citou, acho que era Isaías, você deve saber melhor que eu, óbvio, você sabe melhor que eu. Era um trecho de Isaías belíssimo. E a hora que ele falou aquilo, eu liguei para uma amiga minha
muito parecida comigo, que raciocina muito comigo, né? Muito combativa, muito à esquerda também. E a gente falou, cara, a gente ficou emocionada com o discurso de Netanyahu? Falei, a gente chegou num ponto de tanta fake news, de tanto absurdo, de tanto antissemitismo nesse mundo, que o Netanyahu, eu nunca imaginei que eu ia concordar e ficar emocionada com esse cara. E naquele momento eu olhava o discurso, o Rodolfo falava, vou chorar. Demonstrou sobriedade. Exato. Naquele momento. Foram poucos nesses meses. Mas ali eu falei, meu Deus, e o que outro líder faria ali? Não sei. Então é uma posição como qualquer, eu acho que como qualquer judeu. O problema nosso não é a resposta, né? O problema nosso é assim, a gente fica nessa pergunta, fica nessa divagação, né? Não sei. Vamos ver o que vai acontecer, as cenas dos próximos capítulos. Só espero que os reféns estejam com vida, né?